Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira. Nós estamos exaustos. Mais uma semana aqui produzindo esse conteúdo cansadérrimo pra vocês. Nós estamos nas redes sociais. Eu não gosto desse adjetivo porque cansado pra mim é um adjetivo que eu uso pra várias coisas. E grande parte delas são coisas negativas. A gente virou o galo velho. Tipo, nossa, esse trabalho tá todo cansado. Olha, mano, olha esse carro todo cansado. A gente tá cansada. Só aquele galo que tá rouco, sabe? Caro velho. Mal-humorado. Que passa em Yorkshire, o galo já vai pra cima, que tá puto já. Que as penas do pescoço já caíram a metade, assim, ó. Tá com aquele pescoço fino aparecendo. Tá mancando. Conta pra gente aí que adjetivo vocês acham que a gente tem que usar além de exausto aí. Conta pra gente nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, @exaustospod. Tem um grupo lá no Facebook, você encontra a gente. Ou no Instagram, @estamosexaustos. Você pode mandar mensagem pra gente no Instagram, se você quiser conversar, desabafar, pedir ajuda. Toda última segunda-feira do mês tem abraço coletivo, quando nós lemos as suas dúvidas, os seus dilemas e tentamos resolver os seus problemas de um jeito melhor do que a gente resolve os nossos próprios. Além do Instagram, você também pode mandar mensagem pra gente pelo e-mail no estamostodosexaustos@gmail.com. E a gente tem o Twitter. Sim. Já contei do Twitter alguns segundos atrás. A gente podia falar do Twitter do Exaustos fora de contexto, que é muito bom também aquilo. É verdade. Eu queria saber quem é a mente brilhante por trás do Exaustos fora de contexto. Que eu dou retweet em tudo. Eu também. Favorito, retuito. É muito bom saber que vocês estão tirando a gente do contexto e ainda assim tá ficando bom o que a gente fala. E às vezes melhor do que dentro do contexto, inclusive. Eu confesso que quando eu vi Exaustos fora, quando eu vi o título, meu cu não passava Wi-Fi. Falei, eu pronto. fiquei com um pouco de medo também. Ainda fico, às vezes. Mas às vezes é que vocês são gentis na hora que vocês tiram a gente do contexto, né? Ah, não, o Gucci não foi gentil comigo. Não, no perfil Exaustos fora de contexto. Tá. Não, mas tô falando... Cada coisa é uma coisa. O Gucci... Não, mas aí o Gucci tirou, inclusive, sob o nosso pedido. A gente foi bem preciso no pedido. Aquilo foi sob demanda. Você que não sabe do que a gente tá falando, entra lá no nosso grupo. A gente fez sob demanda um pedido. Gutierre é um dos nossos membros aí, dos nossos ouvintes. Se você entrar lá agora, você vai ver que o Vitor quer dar. Ai, meu Deus. Olha isso em voz alta não, que sempre tem alguém disposto. Pro Vitor, principalmente. Não é bem assim, não. Todo dia acorda alguém querendo dar, alguém querendo comer. É, só eu que não. Vocês estão muito desconfortáveis, estão muito... Triste. E aí, gente? Como vocês estão? Agora com a gente? Claro que é com vocês, né? Olha, eu tô de barriguinha cheia, que a gente acabou de comer. Gravamos um abraço coletivo aqui. Aí viemos comer uma sustânciazinha. Não sei, minha vida tá um marasmo. Sua vida, como é que tá, Francisco? Não tá um marasmo, mas... não, eu digo marasmo, tipo assim, nada de especial acontecendo, só coisas ok. Não... Seria muito injusto dizer que não tem nada de especial acontecendo. Pra bem, pra mal. Eu acho que tá tudo andando, né? Antes andando que parado. E você, dona Ariane? Vamos deixar pra terapia, né? Eu tava vendo uma série, eu não vou falar qual é a série porque eu vou entrar em detalhes da trama. Então eu não quero dar spoiler. Aí pra ninguém saber que é spoiler, eu decidi que é melhor não falar qual é a série. É isso. É inteligente, não é? É justo e inteligente. Não é? E no episódio, a personagem ela vai pra reabilitação. E durante o processo, cada uma das pessoas que tá na reabilitação começa a falar sobre o que elas estão passando. E ela fica puta com as pessoas. Tipo assim, ai, para, vocês estão muito chatos. Começa a xingar todo mundo e botar adjetivos em todo mundo. Tipo, ai, seu chorão, sua fresca, sua mãe desnaturada e tal. E aí a terapeuta vira pra ela e fala assim, bom, eu já percebi que você é muito boa com adjetivos. Então que tal você me falar os seus adjetivos agora? E ela pega e fica tranquila quanto a isso, né, no caso. Porque quando a gente é bom em apontar o dedo é porque realmente a gente já passou muito tempo apontando o dedo pra si mesmo. A gente sabe. De fato. E na hora ela já começa a falar. Obviamente ela desmorona, né? E ela começa a falar muitas coisas que ela pensa sobre ela mesma. E coisas pesadas, tipo... é alcoólatra. Ela se vê como um fardo. Eu não vou falar os adjetivos dela também. Eu vou acabar revelando qual é a série.
E, enfim, ela começa a falar várias coisas sobre ela mesma que são muito duras. Uhum. E que às vezes só ela enxerga. Porque é a forma que ela acha que as pessoas enxergam ela. E algumas horas depois, a terapeuta leva todo mundo para uma salinha. E cada um senta de frente para uma almofada. As pessoas colocam os adjetivos delas nessas almofadas. E batem com um taco nesses adjetivos e, tipo, se libertam deles. Tipo, eu não sou um imbecil, eu não sou um inútil. E as pessoas se sentem realmente bem se livrando, isso, né? Se livrando desse fardo que elas carregam sobre elas. Mas ela não consegue fazer isso naquela hora. Porque é como se ela tivesse abraçado tanto aquilo na ânsia dela de cuidar das pessoas e de se preocupar com quem estava ao redor dela e de tomar conta. E o olhar que as pessoas tinham sobre ela, teoricamente, na visão dela, era mais importante do que quem ela era de verdade. E aí, um tempo depois que ela sentou, ficou sozinha, relaxou, conversou com alguém, ela percebeu que ela precisava daquilo, ela fez na individualidade dela lá, e ficou melhor. E fez isso com outras pessoas também. E eu observei aquilo, o que é um pouco óbvio, né? O que a série basicamente ela falou, né? Com todas as palavras, você precisa fazer isso, não é que eu seja um gênio. Mas como a gente realmente faz isso o tempo inteiro, né? A gente se coloca etiquetas, a gente tem uma crueldade com a gente. E uma coisa que a gente fala aqui toda hora, né? Nesse podcast. Tem Sobre uma facilidade carinho, muito grande de colocar... De antecipar os julgamentos dos outros. De antecipar julgamentos, de colocar um fardo maior do que a gente pode carregar e achar que tem obrigação de carregar esse fardo. E de ser muito mais gentil com os outros do que a gente é consigo mesmo. E achar que no processo de cura, a gente tem que olhar para os outros e sempre esquecer de olhar primeiro para o que a gente tem aqui. Aqui dentro. Te encara... Até o próprio processo do perdão, né? Como se isso estivesse relacionado com o outro e não conosco, né? Então, eu queria propor, obviamente eu não vou pedir pra gente se expor aqui e falar quais são os seus adjetivos e tal, mas pra gente começar a conversar sobre o que a gente tem feito consigo mesmo que a gente poderia mudar e de que forma que a gente pode começar a tirar esse peso de si mesmo. Eu acho que a primeira coisa é entender o papel de algumas culpas que não existem e que nós carregamos sem saber. A gente sente muita culpa por coisas absolutamente irracionais, absolutamente imateriais. Então são coisas do tipo, eu não vou participar disso aqui porque eu provavelmente incomodo as pessoas, ninguém nunca falou um A. São razões que nós encontramos para nos isolarmos, para nós não nos relacionarmos, porque a gente antecipa que a gente veio para estorvar. E é melhor não se relacionar então, porque eu não quero ser esse estorvo para as pessoas que eu gosto e tudo. De repente você se isola e baseado em quê? Baseado em coisas que você mesmo criou. Você não tem nada material que comprove que sugira qualquer uma dessas paranoias. Mas elas parecem ser muito reais na nossa cabeça. A gente se convence de tanta coisa o tempo inteiro. Eu fico muito preocupada com quantas coisas a gente deixa de viver ao longo da vida simplesmente porque a gente se convenceu, sabe Deus da onde e por quê, que aquilo não era pra gente. Me fez lembrar de uma conversa que eu tive no final de semana passado com uma colega minha. Que aí já é um caso meu que eu acho que algumas pessoas já devem se identificar. Quando você abraça esse seu adjetivo e você acha que você é aquilo pro resto da vida. E aí, eu acho que muitas vezes eu já repeti de que eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema com as palavras. Às vezes eu quero falar uma mensagem, eu mando a mensagem e eu mando do jeito mais grosseiro possível. Ou usando um conjunto de palavras totalmente errado. Então eu sempre digo que eu tenho essa visão minha de que eu me comunico muito mal, ou que o tom que eu uso é muito ruim. E aí, na conversa com essa minha colega, e aí eu falando, não, porque você sabe que eu sou um desastre quando eu tô conversando, quando eu quero falar, mano, para com isso. Eu falei, nossa, mas por quê? Ela falou, Vitor, você é a pessoa mais gentil que eu conheço. Conversando, você dá umas dessas, mas todo mundo dá, mas você não é só isso. Eu falei, não, mas porque já aconteceram coisas muito ruins. Tá, coisas ruins acontecem com todo mundo, mas você não é só isso. Mas essa palavra, você não é só isso. A gente se convence que a gente é. Sim. Por coisas que, assim, a gente dá a dimensão que a nossa mente dá para algumas situações é completamente divorciada da realidade. Então, eventualmente nós vamos desagradar alguém, eventualmente nós vamos ser grosseiros com alguém, eventualmente nós vamos dar algum vacilo. Todo mundo dá.
na nossa cabeça, eu sou esse vacilo, eu sou um fracasso, é melhor eu não conviver com ninguém, muito menos submeter as pessoas ao desagravo que é a minha presença. O que é absurdo, né? Porque as pessoas vacilam com a gente infinitas vezes e a gente perdoa, e a gente deixa pra lá, e a gente cria desculpas e justificativas para as pessoas vacilarem com a gente. Pra manter pessoas. Mas se a gente dá um mínimo derrape, se a gente pensa em vacilar, a gente já tá se batendo e se punindo, né? E já tá lá com o chicotinho, tipo, meu Deus, eu não sirvo pra nada mesmo. Ou aceitando as porradas dos outros também. Eu tava conversando isso com... Eu conversei com vocês dois sobre isso já. Sobre como as pessoas confundem, por exemplo, quando nós estamos sendo empáticos, quando nós estamos sendo simpáticos, com uma passividade. Como se a gente devesse virar saco de pancadas de outra pessoa. E às vezes a gente aceita isso. A gente começa a se convencer, não, a pessoa ela tá fazendo isso porque ela deve estar no momento dela, não sei. E a gente toma porrada o tempo inteiro e a gente não reage porque a gente fica, porra, não quero, eu entendo o momento dela. Qual é o limite disso também? A gente aceita muita coisa de fora também. Porque a gente não consegue se dar esse valor. Em compensação, isso é uma coisa muito engraçada, né? A gente aceita. No nosso primeiro meltdown, a gente sente o susto das pessoas também. E ninguém tá acostumado a te ver... Mal. A te ver mal, a te ver respondendo assim, de uma maneira mais grosseira, a não ser o engraçado... Entendeu? A não ser o super amoroso. Aquele meme que quem faz o palhaço rir. É como se a gente perdesse o direito também de sentir essas coisas. Sim, a gente tem muito medo de ser egoísta, eu acho. É. E às vezes a gente precisa olhar pra si. Às vezes precisa um pouquinho de egoísmo, sabe? Não o tempo inteiro, não sempre, mas precisa de um pouquinho de egoísmo. Não, eu acho que egoísmo é uma coisa muito X. Porque quando você fala egoísmo, eu imagino já de um comportamento corriqueiro, um comportamento frequente, que a pessoa faz aquilo com frequência. Acho que individualismo é a palavra. É, porque... mas é que o egoísmo, no caso, assim, é porque você tá deixando de pensar nos outros pra pensar em você. Porque às vezes a gente tá, tipo, tão preocupado com ajudar os outros. Ai, porque fulano precisa de mim, ciclano precisa de mim, beltrano precisa de mim, e eu vou fazer tal coisa? Sim, porque quem vai fazer isso por você? Você precisa ser egoísta um pouco. Sabe? Porque então, essa assim, me expondo um pouquinho, essa é uma grande questão, a gente tem essa coisa, eu tenho muito essa coisa de vou abraçar, vou proteger, entendeu? Eu vou conversar, eu vou fazer esse papel de ouvinte, eu vou fazer esse papel da mão invisível que afaga, então, enquanto estiver aqui, e quem que protege a gente? Quem faz por a gente? De repente a gente começa a se sentir relativamente sozinhos, porque a gente fica, caralho. Eu fiz isso muito tempo e acho que meio que eu quebrei, assim. Eu não consigo ouvir direito mais as pessoas. A gente parte, né? Porque a gente rompe, porque a gente começa... Chega uma hora... No primeiro momento em que... Isso é engraçado. A gente aprende muito a ouvir como a gente desaprende a falar na mesma proporção. Porque na hora que precisa desabafar... Eu, por exemplo, assim, com toda a facilidade que eu tenho de ouvir desabafo dos outros, eu escuto o dia inteiro o desabafo dos outros. Na primeira oportunidade de desabafar alguma coisa a meu respeito, eu só consigo, por exemplo, por escrito. Esse tete-a-tete falando... não sai de jeito nenhum. Daqui a pouco eu tô fazendo piada, eu tô falando de série, tô mostrando vídeo no YouTube, mas verbalizar alguma questão, algum problema, cara, não sai, eu travo demais. Eu consigo falar, mas eu fico muito mal comigo por muito tempo, assim. Me puno. Fico tendo pensamentos invasivos o tempo inteiro de que foi desnecessário, de que eu não deveria ter falado, de que eu fui inconveniente... Sabe? Que talvez eu não devesse ter falado, que as pessoas não precisam saber, que eu tava incomodando. É muito doido isso, né? Porque alguém tem que ouvir, né? Às vezes eu fico assim quando eu falo as coisas na terapia. Também. E a percepção é diferente. Eu também morria de vergonha de contar as coisas pro meu terapeuta quando eu comecei a fazer a terapia. Porque eu ficava pensando, mas o que essa pessoa vai pensar de mim se eu contar isso? Eu não me tocava que eu tava, de fato, é pra isso que eu tava ali. Sim. E quando eu perdi essa inibição, demorou uns meses, foi aí que eu comecei a progredir de fato na terapia. Mas a primeira coisa a ser superada foi o medo do que o terapeuta ia achar de mim. Isso é muito doido, porque é a pessoa mais preparada possível pra estar te ouvindo naquele momento. Eu acho complicado, porque eu imagino que a construção que eu tenho, principalmente com os meus amigos, de falar sobre o seu interno e etc., ele levou uma construção muito grande. E mesmo se você para e pensa,
E, pô, eu tô pagando essa pessoa pra fazer isso. E, tipo, eu imagino que ele esteja preparado. Ainda assim, é um bloqueio. Mas existem coisas que você pode falar com e que você vai se sentir à vontade pra falar com o seu terapeuta, que você não vai se sentir à vontade pra falar com seus amigos. Tem coisas que... Coisas sobre eles, coisas que, sei lá. E tem coisas que, assim, tem parte das coisas que você vai falar, elas partem de uma conversa inicial que só um terapeuta conseguiria com você. E tem um olhar que ele vai captar das conversas e que ele vai direcionar essa conversa pra caminhos que os seus amigos não iam conseguir, que eles não vão enxergar e não vão conseguir direcionar. Não discordo não, já fiz terapia, só tô voltando agora. Não, eu sei, eu tô pensando também, não, mas eu tô direcionando a conversa pros ouvintes, não necessariamente pra... Porque tem muita gente que pensa isso, né? Pensa assim, eu tenho amigo, pra que eu vou pagar terapia? Não, teve uma thread essa semana da galera falando isso, porque eu não vou gastar não sei quantos R$1.000, sendo que eu saí com meus amigos, gastei R$20, tomei uma cerveja, falei sobre umas coisas e tive um crescimento muito maior do que eu tive. Pode crer. Ai, vontade Não, é muito complicado isso, né? Esse pensamento é muito preconceituoso pra começar, porque achar que você só precisa fazer terapia se você tem um problema, não. Inclusive, se você só de conviver com pessoas que têm problemas já é necessário fazer terapia, fica a dica aí. Eu falo pros meus pais o tempo inteiro, eu acho que eles precisam fazer. Eles não fazem, mas eu acho que eles deveriam. Porque, enfim... Mas eu acho que esse comportamento autossuficiente de quem enche a boca pra falar de terapia mascara uma insegurança também da pessoa que ela na cabeça dela, ela é incapaz de ter problemas, ela é incapaz de precisar de alguém pra resolver quem não problemas. Quer, porque não quer, simplesmente não faz e pronto, não fica falando, né? Exatamente. Então, assim, ela precisa mostrar-se autossuficiente o tempo inteiro, já é um motivo pra fazer terapia, porque ela é uma pessoa insegura pra cacete. Eu lembro do De Trindades, mais uma vez. Teve um problema familiar, e aí um primo meu começou a fazer, né? Teve um problema, uns arranjos lá na família deles, etc. E aí tudo acontecia porque um dos meus tios é alcoólatra, né? E aí começou a ter um monte de atrito, etc. E aí minha mãe me contando, toda preocupada, mas tô pelo menos feliz que pelo menos fulano vai começar a fazer terapia e tal. Eu falei, mas por que ele que tá fazendo terapia? Quem deveria estar fazendo é o pai dele. Aí ela, não, que não sei o quê. Porque só ele, né? Porque ele que tá sendo afetado. Falou, não, quem tem que fazer terapia é o pai dele, porque as coisas estão acontecendo por causa dele. Você tá entendendo que você tá colocando um colete à prova de bala? Você não tá tirando as balas de quem tá causando? Entendeu? Aí ela, não, que não sei o quê, mas quem teve que fazer isso foi quem achou que tinha que fazer isso é o médico. O seu tio não precisa. Com certeza. Meu tio é alcoólatra, violento e pra caralho, e não é ele que precisa. E aí é muito complicado, porque as pessoas acham que, tipo... ainda tem aquele estigma do louco, entendeu? Só vai no terapia quem é louco. Não é uma pessoa que precisa de um encaminhamento, precisa organizar a cabeça. Ou quem a pessoa acha que falhou, assim, porque precisa ir pra terapia, sabe? Não, eu acho muito bobo isso. Tira um peso das costas que você não tem uma ideia, sabe? Primeiro porque a gente descobre quais são os nossos demônios. Isso é importante. Assim, volta na ideia que pra exorcizar o demônio você tem que saber o nome dele. A gente descobre os nomes dos nossos demônios quando a gente tá fazendo terapia. Sim. E aí a gente acha o caminho pra exorcizar. Eu contei aqui pra vocês, quando eu comecei a fazer terapia, eu não percebia que eu só usava moletom, assim. Porque eu não conseguia mostrar o corpo, porque tinha o pânico do meu corpo. Então eu ficava, sei lá, 35 graus eu tava de moletom. E era uma coisa completamente natural pra mim e que ficou natural pras pessoas ao redor, porque já era hábito, todo mundo me achava estranho. E foi fazendo terapia que achou que o ponto era na autoestima, entendeu? A autoestima tava tão defeituosa, tava tão deficiente que a gente não olha o outro com a severidade que nós nos olhamos. Sim. E é isso que pauta esse tipo de relação. Porque às vezes eu penso muito em alguns conflitos que eu tenho com a minha mãe, ou até que eu tenho com amigos, eu fico pensando, gente, eu fico imaginando como ela reagiria se fosse o contrário, se fosse eu tomando esse tipo de postura. O cavalo de batalha que seria as nossas vidas se eu tivesse feito isso, por exemplo, coisa que ela faz naturalmente comigo. E a gente aceita. E aí o que você fez? Eu não posso ser assim. Pode ser um aprendizado, pode ser um amadurecimento, sim, mas o fato da gente aceita, a gente não impõe. E essa é a questão, porque com o outro pode, com a gente, é um absurdo. Nunca, a gente trava. Acho que a gente constrói algumas... a gente faz um quebra-cabeça, a gente faz uma torrezinha
nossa, completamente inflexível, que se a gente acha que se a gente trocar... A gente é uma peça de Jenga. Se a gente trocar as peças de lugar, a gente vai cair. E tipo, não, a gente não vai continuar sendo uma torre de Jenga. Não, a gente até pode cair, mas dá pra montar de novo. Dá pra montar de novo, essa que é a questão. O ponto é, por que a gente é tão cartesiano e tão cruel conosco? E a gente não aplica esse julgamento nos outros. Que a gente é gado. A gente não é... Também. Também. Mas... E aí? Como é que resolve? Não tô dizendo que a gente deva ser mais duro com os outros. Não, eu acho que a gente resolve, usando a mesma metáfora que você falou minutinhos atrás, sabendo os nomes dos demônios. É o que você falou, a gente precisa saber o nome do demônio pra poder exorcizar? Precisa, então a gente precisa se conhecer, precisa descobrir os nossos... Abre aí, muitas aspas, defeitos, o que a gente acha que tem de problemático na gente. E olhar pra isso com a lupa e falar assim, bom, isso é real isso? Ou sou eu que tô colocando? Colocar as cartas na mesa e falar, bom, isso aqui, o que é isso aqui que eu tô falando? Tô achando que eu sou uma péssima filha? Então por que eu sou uma péssima filha? Por causa disso. Não, na verdade eu não sou. Qual é a materialidade disso, né? Então, isso não é real. Então, peraí, joga pra lá. Próximo. Não, então não é real. Eu não sou. Que é exatamente o que aconteceu lá, só que não usando o termo de demônios, mas foi exatamente a mesma coisa. Então é tirar esse estigma que a gente colocou na gente mesmo e que não é real. Porque enquanto a gente abraçar aquilo vai pesar no nosso ombro de uma forma que a gente vai continuar carregando e arrastando. Nós falamos bastante disso, mas a nossa mente, ela tem que trabalhar por nós. E não contra nós. A questão é que a nossa mente, ela tá o tempo inteiro tentando nos proteger. Então, quando a nossa mente levanta com esse tipo de situação, a gente tem que fazer esse exercício de colocar a mente no lugar. Obrigado por tentar me defender, obrigado por tentar me proteger, mas isso aqui é irreal. Não existe uma ameaça, portanto eu não preciso me defender. Eu não preciso me cercar de muros. Porque não dá pra viver como se você fosse ser atacado o tempo inteiro. E a gente se comporta assim. É como se fosse um antivírus, você precisasse ficar atualizando ele toda hora, pra quando entrar qualquer informação que ele acha estranha, e aí ele falar, não, isso aqui é vírus, vamos descartar. Aí você tem que atualizar o seu antivírus toda hora. A gente teve um caso desse de abraço coletivo. Não existe... O que a mente faz? Não existe a possibilidade de alguém gostar de mim. Porque eu vou incomodar, porque eu sou feio, porque não sei o quê. Qual é a solução? Não vou sair com ninguém. Você percebe como é fatalista isso? A gente, por exemplo, usando à luz desse caso, não tem possibilidade matemática de eu afirmar que não existe uma pessoa que vai querer ficar comigo. Não tem como saber quanta disso. gente tem nesse mundo. Ok, que assim, se for por estatística, a chance de ser um chinês é gigantesca, mas... mas tem um... Não tem... E a gente acredita nessas mentirinhas que a nossa mente conta, coisinhas do tipo... Você nunca vai achar alguém. Melhor você ficar em casa. Não se arrisca. Você vai atrapalhar. Você vai estorvar. Você nunca vai conseguir fazer tal coisa. Eles não gostam tanto assim de você. Eles não gostam tanto assim de você. Você tá atrapalhando. E ficam esses sussurrinhos na cabeça. A gente se convence. E a gente vai criando raízes. Daqui a pouco a gente tá no nosso sofá. Enraizado. Magoado. Não sabendo nem com o quê. Interagindo só com a tela do computador. Sem saber por quê. E às vezes nem com a tela do computador, porque, é doloroso, de verdade. Por exemplo, eu, às vezes, já aconteceu de, amigos do grupo inteiro sair, se encontrar e não me chamar. E aí eu tá em casa, sábado à noite, todo mundo tá se encontrando. E aí você tá lá, né, vendo série, comendo pizza, tá todo mundo, abre seus stories pra ver o que tá acontecendo e vê todo mundo junto. E aí você vê, todas as pessoas juntas do seu grupo. Menos você. Aí você abre o WhatsApp pra ver, será que eu não vi a mensagem das pessoas chamando? E não ter mensagem nenhuma. E aí você putz. Aí você fala, porra, o que eu faço? Porque você dá vontade de apagar as redes sociais todas, porque é um sofrimento tá conectado também. Você tá vendo as pessoas vivendo, sabendo que você não faz parte daquilo, e você não sabe se você foi excluído, se esqueceram de você, mas esquecerem de você também é doloroso, porque, putz, um grupo de muitas pessoas, ninguém lembrar de você, é uma questão que, porra, né? Não legal. Não é legal, ponto. Então, assim, aí você fica, não quer entrar... Chega uma hora que você não quer estar conectado também. Então, é meio doido, porque a gente não quer estar conectado, vou me
me privar de incentivo, desligar tudo, não vou viver conectado, não vou viver desconectado, e aí, o que acontece? Esse é um ciclo muito, muito ruim, porque numa situação dessa, por exemplo, o que acontece? Você começa a alimentar todo tipo de noia do porquê que você não foi chamado. Então, provavelmente é porque você é desagradável, será que eu fiz alguma coisa? Eu bebo demais? O que eu faço? Falo demais? O que tá acontecendo? E às vezes as pessoas só esquecem, não tô dizendo, e é tão doloroso quanto. E aí as pessoas, por outro lado, isso aconteceu também com a gente. Na ânsia de não ser honesto, porque não quer criar uma situação desconfortável socialmente, criam historinhas. E essas historinhas, eu tava falando com o Vitor e com ele aqui, me incomodam profundamente. Porque todo esse sofrimento que eu tô passando agora seria resolvido de putz, vacilo, eu devia ter colocado no grupo, a gente pensou em você mesmo. Ou não pensou, ou tipo assim, ou a gente achou que pensou em te chamar, mas como era uma coisa X, a gente imaginava que você não ia curtir, a gente pensou que talvez não ia ser necessário te chamar, pô, foi mal. Pô, achei que você não ia curtir, nem chamei. Só que aí, tomar essa postura de ir até a gente, que é uma pessoa que foi excluída, já vai dar um alívio do caralho, assim, porque, porra, beleza, não me chamaram, mas tá tendo essa preocupação de vir aqui falar. Não tá contando uma historinha. Criando uma narrativa. Criando uma narrativa, e porque isso é pior, assim, que eu falo, caralho, além de tudo... Ainda me tirou de burro. Eu tô me sentindo excluído. E trouxa. Você tem uma coisa, eu posso ser chato, caralho, a 4 não sei o que, mas tem uma coisa que eu não sou, é burro. Queria ser. Acreditava nesse papinho. Que aquela coisa que a gente falou no começo do podcast lá, falou, mano, existe uma coisa no mundo que as pessoas acham que as pessoas não se conhecem, que as pessoas não sabem ligar pontos. Que as pessoas não têm redes sociais, né? Porque hoje em dia a gente abre o stories e a gente vê o que porra que todo mundo tá fazendo. Não, eu acho que essa incapacidade de ligar pontos que a pessoa acha que a gente não tem é muito... Me choca, porque, tipo, acontecem umas paradas dessas. E aí, tipo, imagina, você... Agora, experimenta. Tipo, também, assim, né? Porque 2019, redes sociais nada mais é por acaso. Tipo assim, se eu encontrar vocês e resolver fazer alguma coisa, tipo, se eu não chamar os meninos, eu deliberadamente escolhi não chamar os meninos, porque a gente tem o WhatsApp, a gente pode falar, vamos pra cá. Exatamente. Agora, experimenta fazer o contrário. Marca você um rolê e deixa de chamar uma pessoa. Porque eu tenho certeza absoluta que você ouve. Eu já ouvi. E essa que é a questão, que você ouviu um monte. Eu reclamo direto disso. Falei, caralho, às vezes eu me sinto excluído por pessoas que me cobram. Vou fazer uma reclamação aqui bem aberta. Tem gente no nosso grupo de amigos, todas as pessoas, todas, sem exceção, que dizem por aí que me dirigem com saudades, são as pessoas que não me chamam pra absolutamente nada. Vontade de falar, evidentemente que você deve estar com saudade. A gente não se vê. Você não faz questão. Você não faz questão. Ora, por que eu tenho que ouvir saudade de pessoas que não fazem questão da minha presença? E agora, de novo, faz exercício. Imagina se por um acaso é o contrário. O chororô que é. Complicadíssimo. Eu acho engraçado isso, saudade. Pois é. Pois é, né? Não tem, não. Mas e aí? Nós vamos sair? Você veio pra me convidar pra sair? Eu não sei como a gente chegou nesse momento, mas a revolta ela aconteceu. Porque, na real, as pessoas fazem muito isso, e não é só entre grupo de amigos, é pra relacionamento também. Essa história dos saudades, assim, a não ser que a pessoa esteja em Oslo, sei lá, em Samoa, em Tonga, saudade é uma coisa que você resolve simples. Manda uma mensagem pra pessoa com quem você tá sentindo saudade. Vou na sua casa, posso te ver? A mesma mensagem que tá falando de saudade é a mensagem que você tá se comunicando comigo. Eu reclamei disso abertamente porque, por exemplo, teve uma ocasião que o Vitor veio falar assim pra mim, fulano e ciclano estão falando que estão com saudade de você, não sei o que. Eu falei, poxa, eles perderam meu número de telefone? Eles não sabem onde encontrar. Eu moro no mesmo lugar, é o quê? Eu fui motoboy de treta dessa vez. Há uns 3 anos. eu fui inocentíssimo, achando que eu estava restabelecendo o laço das pessoas. Eu tenho saudade porra nenhuma. Porra nenhuma, é só mandar oi no WhatsApp. É isso aí, gente. Fica aí o recado pra todo mundo aí que tá ouvindo. Você ouvindo, você tem amiguinho? Não seja esse amiguinho. Se você tá com saudade de uma pessoa, manda a porra da mensagem pra ela. Chama ela pra almoçar. Chama ela pra almoçar. Chama ela pra dar um rolê. Chama ela pra vir na sua casa. Pergunta como é que ela tá, manda um áudio.
E aí, eu vi que você postou tal coisa lá, me conta aí como é que tá as coisas. Isso super funciona, gente. Porque é assim que funciona. Não é a gente que tá se isolando. E às vezes a gente se isola mesmo por causa desse tipo de comportamento. Porque a gente começa a falar, puta, deve ser eu o problema, né? E não é só isso também. Eu sempre falo, depressão faz a gente se isolar e cria várias paranoias. E é uma coisa que eu bato o pé muito no Twitter demais. Uma coisa que eu falo sempre, que eu vou sempre falar, esse negócio de pessoas tóxicas é uma coisa horrível. Você que usa esse discurso de, pessoas tóxicas, reveja isso. Você que usa esse negócio de, pessoas bad vibes, reveja. Porque muita gente que tem depressão tem exatamente esse comportamento que vocês falam de pessoas bad vibes, pessoas tóxicas. É uma pessoa que não tem energia, que nem sempre tem força pra ir no rolê. E você não sabe se a pessoa não vai nas coisas porque ela não consegue, porque ela não tem energia. E quanto mais a gente vê esses discursos, quando a gente tá deprimido, a gente se sente mal e a gente se afasta. E aí, se a pessoa se afasta e você fala isso, ela vai se afastar mais ainda e vocês não vão atrás, porque vocês vão estar com essa vibe de tóxica, a tendência é só piorar. Entendeu? É muito desgastante, eu já perdi muitas amizades, quer dizer, não é amizade, né? Eu já perdi proximidade com muita gente porque eu vi falando essas coisas, porque é tipo essa vibe, eu acho que tóxica é essa vibe da falsa positividade, sabe? Com certeza. Tem que ficar forçando ser good vibes. Eu não sou contra gente good vibes, pelo amor de Deus, não entendam isso. Eu adoro gente que é good vibes de verdade. Que eu sei que tipo, fala de positividade e realmente vive isso, mas tô falando dessa forçação de barra de ser good vibes e fica apontando o dedo pro outro, falando quem é bad vibes e quem é tóxico, isso e aquilo, porque eu acho que é muito conveniente apontar o dedo pro outro. Patrulha da positividade. Entendeu? Não, cara, eu acho que do alto do seu pedestal querer apontar pra quem é tóxico e quem não tem nada a ver. E a depressão faz as pessoas se afastarem, exatamente porque a gente fica nessa paranoia, a gente começa a achar que é inconveniente, começa a achar que não tá bem, e aí a gente se afasta. E quando a gente se afasta, as pessoas param de convidar a gente porque acham, ela já não vem mesmo, a gente se afasta mais ainda, porque a gente tem a confirmação de que as pessoas não querem a gente por perto. Então, assim, se o seu amigo tá se afastando, convida. Dá a ele o benefício de escolher se vai ou não. A gente precisa disso, a gente precisa escolher. O convite é um prestígio. Se você gosta dele, chama. Se ele não quer ir, se ele não consegue ir, porque muitas vezes, quando eu não vou, por exemplo, eu não vou porque eu não consigo. Porque eu não consegui me arrumar, eu não consigo sair da minha cama pra me arrumar. Não é porque eu não quero. Tipo, basicamente é isso. E eu tenho muitos amigos que sofrem de ansiedade, de depressão, que também tem isso. Tem dia que eu me arrumo, porque a ansiedade também é uma merda, que eu tô, tipo, pra sair e me dá dor de barriga, eu passo mal, me dá ânsia. Então, assim, a gente tá numa época em que as pessoas estão tendo muita ansiedade, estão tendo muita depressão, e agora a gente fala disso. A gente sabe que as pessoas têm esses problemas, a gente tem que ter um pouco mais de empatia. Não é como se fosse um mistério. Não adianta a gente ficar falando, nossa, tem vermelho amarelo, isso e aquilo, e não pensar que as pessoas do nosso lado podem estar tendo problemas também. A Ari fala muito disso, eu concordo completamente. O ato de você convidar, é aí que tá o prestígio, porque o que você tá dizendo é, em que pese tudo o que está acontecendo, seria bom ter você por perto. Isso, pra quem tá nesse tipo de situação, às vezes você salvou o dia da pessoa. Pra mim é tudo. Ainda que ela não vá sair de casa. Ela só não vai precisar conviver com esse fantasma que fica sussurrando. As pessoas nem não se deram o trabalho de te chamar. Isso eu concordo demais com você, porque me incomoda muito essa questão do convite, porque esse tipo de decepção, entre aspas, não parte de pessoas que nós não temos convívio ou que nós não temos intimidade. Esse vacilo normalmente é de pessoas que, pelo contrário, que nós temos muito convívio, sim, muita intimidade, e incomodava, né? E é por isso que machuca. Sim, é bizarro, tem gente que eu não tenho a menor intimidade que me chama pras coisas e que faz questão de ficar com... Eu fico assim, what? Meu Deus, eu nem sabia que essa pessoa gostava de mim, essa pessoa me chama pras coisas e faz questão de... E por isso que eu valorizo tanto, assim, pô, faço questão de ser alguém que eu gosto, obviamente, né? Porque eu acho que é muito importante. Tipo assim, eu não paro pra convidar gente que eu não quero nas minhas coisas. Eu sei que tem gente que convida todo mundo deliberadamente. Eu tento me atentar também pra ver se não é alguém que convida todo mundo sem distinção. Mas eu observo muito isso, assim, de se eu estou bem o suficiente pra sair, eu saio, eu vou. Porque eu acho muito importante. Se a pessoa parou pra falar, olha, eu gostaria que você estivesse aqui comigo, sério? Você quer que eu esteja ali com você?
ou que nos dá a chance de retribuir. Tem muitas vezes, sei lá, você não consegue ir a um aniversário. Só que aí você gosta tanto da pessoa e a pessoa teve esse ímpeto e você fala, pô, quando eu ficar bem, agora é minha vez de retribuir. Sei lá, vamos almoçar, eu pago. Porque você tá passando esse recado por outro lado também. A gente não esquece quando a gente é bem-vindo, quando a gente é bem-quisto, quando nós somos lembrados. Sim. E a gente, por mais que a gente possa não saber expressar na hora, mas é uma gratidão muito grande. Porque é muito doloroso ficar convivendo com esse tipo de paranoia, de que as pessoas não te querem por perto, de que as pessoas não gostam de você, porque a gente não tá falando de pessoas com quem a gente não tem nenhum afeto. São as pessoas que a gente mais gosta. São as pessoas que a gente quer por perto, né? São as pessoas que, justamente. E aí você fica, pô, o que eu fiz pra as pessoas que eu gosto? E dói isso. Porque, pô, são pessoas que eu gosto muito e eu tô fazendo mal pras pessoas que eu gosto. Não que a gente deve fazer mal para desconhecidos, mas é um peso diferente. E aí vem a questão, como nós íamos parar aqui? Porque a gente tava... tudo isso pra comentar que a gente aceita alguns tipos de comportamento, inclusive de quem tá por perto. Quando a gente tava falando isso de ser rigorosos demais conosco, volta naquela questão, como a gente às vezes tem muita facilidade de verbalizar essas coisas com pessoas que nós não conhecemos, porque nós sentimos menos medo do julgamento de uma pessoa que a gente talvez não vá ver tanto. Eu já me peguei demais, assim, desabafando sobre coisas com... Sei lá, eu abro o Facebook, vejo ali a fotinho que parece mais simpática, e vai ser com esse cara que eu vou ter essa conversa. Por quê? Porque eu não sei quem é. Não funciona assim. Eu também não. Às vezes eu fico com muito medo do que as pessoas que estão próximas vão pensar do que eu tô falando. Ah, eu não sei, eu depende muito do momento, assim. Depende de quanto eu bebi. Não, eu não sei. Eu tive problemas de confiança, porque, enfim, eu tive traição de confiança na minha vida algumas vezes e isso me causou. Então, assim, tem coisas que eu consigo falar abertamente com qualquer pessoa, tem coisas que eu fico mais fechada. É muito doido como o meu processo de me expor. Mas de um tempo pra cá mudei muito, assim. Eu entrei na terapia sem conseguir falar com pessoas. As pessoas que eu falava eram vocês dois. E aí eu fui pra terapia em grupo, né? Fiz individual um tempo, aí fui pra terapia em grupo. E aí conheci muitas pessoas legais no grupo de terapia. Descobri que, dá pra tranquilamente falar. Mas é porque, assim, existe a confiança de que você tá falando num lugar que as pessoas não vão te julgar e elas estão abrindo a vida delas também ali. É muito doido. Você entra uma pessoa lá e é o primeiro dia dela e ela tá falando com naturalidade da vida dela. E são tretas muito grandes. Cada um tem uma bagagem muito grande e, tipo... Nem eu vou julgar, nem ela vai julgar. No fim, todo mundo julga todo mundo e todo mundo dá bronca em todo mundo. E a gente fica puto com a família dos outros e com os amigos dos outros. E a gente se defende e se cuida meio que. É uma rede de proteção. Mas a gente tá ali falando com pessoas que são, de uma forma, como você disse, meio desconhecidos. Então... Mas você usou a palavra agora que define muito o que a gente tá falando. Essa exposição é como a gente quer ser notado, a gente tem medo do isolamento, mas uma vez que a gente conquista o palco, a gente se sente nu. A gente não sabe o que a gente faz ali em cima. Aí, pior ainda, a gente não vislumbra a possibilidade de fazer qualquer coisa que as pessoas vão gostar. A gente acha que qualquer suspirada ali vai ser o suficiente para que as pessoas te humilhem, para que as pessoas joguem tomates em você. E é muito doido lidar com isso, porque a gente não sabe do que a gente tem mais medo. Né? Usando essa alusão do palco, de ficar sem ele ou de estar nele. O que a gente quer, afinal de contas, sabe? E volta na questão do FOMO, que a gente falou aqui. Aliás, escutem o episódio de FOMO, porque era uma coisa que eu desconhecia. E era uma coisa que eu passava frequentemente com praticamente todas as pessoas que eu gosto. E depois de ter essa conversa aqui no ar, inclusive, eu refleti demais a respeito. E, cara, eu posso dizer tranquilamente que a minha vida mudou muito depois disso. Depois de começar a questionar se esse medo, se a paranoia é real ou se era só medo de não estar pertencendo. E foi um alívio muito grande. E a gente fica apavorado o tempo inteiro.
Porque não existe possibilidade de alguém gostar do que você tá fazendo. Só porque a grama do outro é sempre mais verde. E a gente fala bastante disso, né? Com essa questão de redes sociais, com essa questão de exposição. Só chega a nós a vida perfeita dos outros. É só isso que chega. Não chega o desafio, não chega o trajeto, não chega o leão pro dia que a pessoa teve que matar. Eu tava pensando nisso e tive 2 momentos com questão de dinheiro. Dinheiro é uma coisa que me deixa muito bad, assim, sabe? E uma foi quando saiu aquele áudio daquele procurador lá falando que ganhava que 24 mil é pouco. E eu senti raiva, uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Mesmo com todo o noticiário, com toda a questão de política, eu senti muita raiva. Falei, caralho, se eu tivesse ganhando R$500 a mais na minha vida, já ia estar muito tranquila. E a segunda foi que eu tava falando assim sobre a loteria. E eu falei pra minha mãe, falei, não, mãe, sabe o que me deixa mais bad? Ela, o quê? Que eu não teria uma vida de ostentação e de luxo, sabe? Tipo, acho que a única coisa que eu queria é tranquilidade no final do mês e não ficar me sentindo tão... Mudado. Tão fracassado por, sei lá, tipo... Tô na cara dos 30 anos e ainda não resolvi minha vida, entendeu? E a gente se poda, porque a gente, querendo ou não, a gente tá numa posição até bem privilegiada em relação à maior parte do país, por exemplo. Sim. E eu falo, puta, mas é melhor não reclamar disso, porque podia estar pior, e aí eu criei o hábito de não reclamar, por exemplo, da vida, né? Toda vez que eu me pergunto como é que tá, e de fato, eu falei, cara, evidentemente que podia estar muito melhor, mas não vou dizer que tá ruim. Porque é até ingrato, é até injusto dizer que tá ruim. Exatamente o ponto desse episódio. A gente joga tudo pra si mesmo. De novo, cria várias questões consigo mesmo. O primeiro ponto que a gente faz quando as coisas dão errado é colocar a culpa, criar uma camada de culpa, e a culpa vai sempre pra quem? Pra gente. Só, né? Nossa. Completamente. A gente não consegue terceirizar a culpa pra ninguém nesse momento. Então, hoje eu vou fazer um exercício com vocês, porque não é uma coisa que a gente vai fazer aqui no episódio, né, amores? Mas eu queria propor uma lição de casa aí pra vocês pensarem no que vocês têm quando vocês direcionam culpa, ou, sei lá, quando vocês direcionam qualquer coisa que seja de negativo pra si mesmos, quais são os principais adjetivos que vêm à cabeça de vocês em relação a si mesmos? E se vocês acharem confortável, escrevam. Se vocês acharem que não querem colocar isso no papel, não coloquem. Mas eu escreveria. De certa forma, depois destruiria, tá? Por favor. Não vão escrever e deixar isso gravado pra sempre, pelo amor de Deus. Mas para poder começar a trabalhar para desconstruir isso mesmo. Tem que saber o que é, né? Saber o que é de verdade que você pode melhorar. Saber o que é só uma fantasia que você tem colocado como peso ali, só como um empecilho, sabe? Uma pedra que você tá colocando no seu próprio caminho. Me ocorreu um negócio agora, me digam se vocês concordam ou não. Mas quando a gente faz esses julgamentos a nosso respeito, a facilidade que nós temos para usar as palavras nunca e sempre. Eu nunca vou achar alguém, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu vou ser sempre isso aqui. E sempre vai dar errado. E sempre vai dar errado, nunca vai dar certo. E nunca é muita coisa, nunca e sempre são palavras muito fortes e a gente emprega com uma facilidade. E é aí que mora essa crueldade que nós temos conosco, assim. Eu sempre fico pensando quais são os meus nunca e os meus sempre, assim, porque são palavras que a gente devia usar com mais cuidado, sabe? Devia. Eu sempre vou me apaixonar por moça no metrô. Eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado com tudo nessa vida. Ser mais carinhoso conosco, né? Ser mais cauteloso. Mas qual foi a palavra que você falou? Sereno. Sereno. Tem que ter serenidade. Eu acho que a gente tinha que ficar vendo os vídeos da Monja Coen no YouTube, que faz bem. E os do... esqueci o nome dele agora. Eu gosto muito dele. Meu Deus. Tem aquele livro da capa amarela. Estamos quase chegando lá. Várias interrogações. Cortella. Marcelo Cortella? Isso. Muito bom. Gosto do Cortella também. Então vejam os vídeos do Cortella e os vídeos da Monja Coen. Isso foi muito interessante hoje. Brincadeira. Vamos para as nossas indicações? Vamos. Quem começa? Eu tô terminando agora aquela Marianne, que as pessoas estavam comentando, seja 880, as pessoas gostaram muito, as pessoas não gostaram. Eu vou sugerir que assistam, porque
ela tem os méritos de... Ela assusta do jeito certo, apesar do roteiro, sendo muito sincero, ele é um pouco... Bobo. Não bobo, eu acho que ele é disperso. Mas assistam Chato. porque se você tem medo de velhinhos creepy, essa é a tua pegada. Meu negócio é boneca. O resto... Puta, mas é porque o acting... Você tem um monte ali dentro do seu quarto. O quê? Então, eu lembro da vez que a gente tomou susto com o Darth Vader. Ah, porque eu achei que era um homem pequeno. Ah, não, mas é Funko. Funko eu não tenho medo. Tenho medo de boneca. Ah, sim. Eu acho, nossa, uma Eu vez... achei que era um homem pequeno. Você tem medo de anão, cara? Que preconceito é esse? Tava no canto ali, né, um negócio... Não, direto toma Não, e o susto. Darth assim. Vader é um Darth Vader miniaturinha. Tamanho... Um Darth Vadinho. Não, e aí a pelúcia de cachorro que tem nesse mesmo quarto ali, que direto é de É o gato. Boo. É o Boo. Ah, não, tem o Grumpy Cat também. Parece que é um bicho de verdade. Tem ali. muitos animais, como vocês podem ver. Eu agora? É. Vamos lá. Eu tenho uma indicação muito bacana, que eu não sei se eu indiquei ao longo da vida do podcast, mas eu vou indicar agora de novo, se caso eu já tenha feito isso. Ele é um filme nacional. Ele foi um filme que me inspirou muito na época que eu tava fazendo TCC. Ele estreou, acho que em 2017, no meio de 2017, chama Todas as Razões para Esquecer. Não indicou ainda. Nunca indiquei. Não. Esse filme ele é muito legal. Ele conta a história de um rapaz que acabou de terminar e o filme passa todo o período de luto dele no término, no caminho dele. Ele termina de uma forma meio repentina e aí... Tem nome de filme do Gregório do Vivier, né? Não, eu não lembro o nome do ator, é João... Não é o Gregório do Vivier. Uma coisa. E aí é muito legal o filme porque ele é... Eu não sei, eu me identifiquei muito com ele durante o filme, era um período muito X. E aí, ele é muito sensível e a direção de arte dele é muito legal, que de acordo com os períodos de luto do término dele, toda a ideia cenográfica muda. Tipo, a roupa dele muda, a cor da parede muda, fica tudo diferente. Ele é um filme nacional e é muito legal. É o Assistam. Johnny Massaro. Eu já vi. Eu já vi por causa do Johnny, inclusive. Acho que tem na Netflix esse filme. Tem. Falando em Netflix, a minha indicação é Pose, que agora tem na Netflix. Gente, assistam a primeira temporada de Pose na Netflix. Vocês não têm mais justificativa pra não assistir. Pose é uma série maravilhosa do Ryan Murphy. Tá bom? Porque, sim, só estou indicando o Ryan Murphy faz 6 meses nesse podcast. Não gostou, me prendam. Deixa eu dar um contexto pra vocês. Vou ler, porque... toda vez que eu faço alguma coisa aqui, eu fico toda enrolada. Bom, Pose é uma série que rola no final da década de 80. É uma série que fala sobre o meio LGBT, sobre pessoas trans, sobre o início da epidemia da AIDS, né? Então, é uma série cheia de representatividade, é uma série linda pra caralho. Sobre a ascensão da cultura de luxo, sobre os bailes LGBT que rolavam lá em Nova York. Gente, é muito foda. Eu choro todo episódio. Todas as vezes que eu ver, eu vou chorar. É muito bonito, é muito fofo. O Ryan Murphy é tudo. Eu estou aguardando que o Ryan Murphy venha fazer o Brazilian Horror Story, em que ele vai... Não, na verdade é o Brazilian Crime Story, em que ele vai contar a história da grávida de Taubaté. Eu estou... Excelente série. Estou aguardando. A primeira temporada vai ser a grávida de Taubaté, a segunda vai ser a da Suzane von Richthofen. Nossa, mas aí vai do 0 a 100 em Crime Story. Porque lá foi o O.J. Simpson, depois foi o Gianni Versace. E agora vai ser o Bill Clinton. Mas grávida de Taubaté, você compara a grávida de Taubaté e Eu estou comparando. Cada uma é uma temporada Eu sei, individual. gente, eu tô brincando. A Record pagou o enxoval da grávida de Taubaté. Ah, foi uma história macabra pra caramba. Você parar pra pensar na cabeça daquela mulher, aquela barriga daquele tamanho. Era umas almofadas. Não, ela tem um poder de convencimento muito grande, porque todo mundo abraçou aquela ideia na família dela. O marido dela. Podia ter episódio da falsa morte da Minkader também. Nossa, ia ser foda. Foda, é temporada, não é episódio. Cada temporada é uma história dessa. Esse ia ser bom demais. Gente, pensa, vem Ryan Murphy. Nossa, um episódio só do ET Bilu, mano. Please come to Brazil. Nossa, o ET de Varginha. Sim, o Chupacu. Esse é o Brazilian Horror Story. episódio Não, do peraí, Chupacu. mas esses aí são a Brazilian Horror Story.
O Tem Crime Story. Crime Story, tem Horror Story. Horror Story tem de Varginha, chupa-cabra. Chupacu. Não, chupacu não sei. Você nunca ouviu a história de Chupacu? Não quero saber de Meu chupacu. Deus, gente. Acho que o baixo astral. Gente, por favor, se você ouvinte, você tá fazendo agora, você não sabe o que é o Chupacu, vai agora e coloca assim no Google. Foi no Twitter. Images. Ô, gente, eu não sei como a gente chegou em chupacu. Deixa, agora eu vou concluir. Procura Chupacu de Goianinha. É muito boa essa história. Vá atrás disso. Tá, mas assim, eu não sei como a gente chegou em Chupacu, mas Pose é a série com o maior elenco trans da história. É tipo uma série cheia de representatividade, é muito, muito, muito linda. Assistam, por favor, e venham falar comigo sobre. Beijo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Esse foi um episódio bem desabafo, bem do fundo do peito. E eu gosto, que a gente tava meio no automático nas últimas semanas. A gente saiu um pouco do repetido. Semana que vem tem convidado. Yeah. Não vou dar spoiler, mas tem convidado. E é isso. Estamos nas redes sociais. Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Baiano de Cavalo Marinho. Tchau. Tchau.